Fala, seus abençoados, novo quadro aqui, que é a gente estudando a palavra de Deus, a Bíblia, junto com o tio Evandro. Lembrando, o que eu faço aqui? Cara, eu sou professor desde 2003 e hoje a minha vida tá entregue a Jesus. A Tati tá no pastorado muito forte aqui em São Paulo e eu tô cada vez mais me aprofundando na palavra. E como o meu dom é de profetizar a palavra do ensino, eu vou trazer para você aqui o que a palavra tem falado para mim. Eu sou um professor de natureza e eu ensino. E tudo que é bom para minha vida, eu compartilho. Lembrando, eu passei em 12 concursos e fiquei o professor 01 no Brasil em várias matérias. Eu empreendi em 16 negócios, fiz milhões de reais, muitos milhões de reais, e hoje eu tenho uma escola de negócio. E agora vocês vão ver o Evandro mostrando a palavra bíblica, a palavra de Deus para vocês. E eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam aqui. O que eu vou trazer para vocês? Como a gente está numa fase de empreender, uma fase de ensinar sobre empreendedorismo, ensinar sobre resiliência, ensinar sobre vontade, sobre garra, eu vou trazer uma palavra que fala muito da minha vida hoje e que vai impactar você, e eu quero ouvir no comentário se essa palavra impactou você. A gente vai falar sobre Gênesis, ok? E a gente está em Gênesis aqui, numa palavra muito forte, que a gente vai trabalhar em Gênesis 40, quando José, que José é um personagem bíblico muito forte, da onde está a genealogia de José. Você vai pegar Abraão, Abraão teve Isaac e Ismael, Isaac teve Jacó e Esaú, e Jacó, que foi chamado Israel, teve as tribos do Egito, que é a sua descendência. E um dos filhos é José, que foi o filho que é o filho mais empreendedor de toda a Bíblia. E o que ele trouxe aqui pra gente? Vou te dar a palavra onde José foi invejado pelos irmãos, que ele era o filho predileto, foi jogado no buraco, vendido como escravo, acusado de crimes sexuais e virou governador do Egito. Mas a gente vai bater mais na parte da aliança que José teve com Deus, é a nossa aliança que você tem que ter com Deus, é a aliança que hoje eu tenho com Deus e jamais será quebrada a minha aliança com Deus. E em Gênesis 40 diz assim: José interpreta os sonhos dos prisioneiros. Quando ele foi preso, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E ele disse aqui em Gênesis 40 que um deles ia ser enforcado e o outro iria retomar a posição que ele tinha. Logo depois de ter interpretado os sonhos e os sonhos ter dado muito certo, só que o porquê que José estava no presídio, por que ele estava preso? Porque ele resistiu às tentações sexuais da esposa do amo dele. E como ele efetivamente não quis quebrar a aliança com Deus por conta dos pecados sexuais, ele foi falsamente acusado de crimes sexuais e colocado preso. E ele leu os sonhos pelo dom que Deus deu para ele nos sonhos e logo depois de tudo ele foi abençoado. Mas como é que ele foi abençoado? Vamos ver esse trecho bíblico aqui na palavra mesmo? Diz assim, ó: Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender junto aos chefes dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada um tinha uma interpretação. Pois bem, havia conosco um jovem hebreu servo do capitão da guarda. Contamos a eles os sonhos e ele os interpretou, dando a cada um deles a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme dissera, e foi restaurado a nossa posição e o outro foi enforcado. Ou seja, aqui estão contando para o faraó que os dons de ler sonhos que José teve na prisão. O faraó acreditou, chamou José à sua presença e foi falado o seguinte: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. O faraó estava muito incomodado com os sonhos, contou para José, acreditou em José e José conseguiu interpretar o sonho do faraó da seguinte forma. E está escrito assim: Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do rio Nilo, quando saíram 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em todo o Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Então o que acontece? Nessa regra, José interpretou que as 7 vacas gordas que saíram seriam 7 anos de bonança e as 7 vacas magras seriam 7 anos de escassez. José, com esse sonho, passou confiança ao faraó, que delegou a José ser o governador do Egito. Nessa regra de ser governador do Egito, José fez uma das maiores
gestões financeiras e gestões de pessoas mesmo que você conhece do estudo bíblico. Ou seja, ele conseguiu pegar os 7 anos de bonança, reservar silos, os grãos, e nos 7 anos de fome ele vendeu os grãos para todo o Egito. Nessa estrutura, o que a gente pode entender? As alianças com Deus, muitas das vezes nós fazemos e a gente toma muita pancada no processo. É normal. Satanás quer que a gente fique no pecado. Quando Satanás vê que a gente está internamente ligado no pecado, ele não te incomoda. Para que Satanás vai incomodar um filho que está tendo tudo, está fazendo todo tipo de coisas que não agradam o coração de Deus e está fadado ao inferno, assim como Satanás e suas legiões que caíram na primeira queda dos anjos, quando traíram a confiança de Jesus, já estão todo mundo junto ali. Ele só quer trazer você para o lado dele, só quer colocar você em sofrimento depois da sua morte, porque a vida espiritual é muito mais longa do que a vida terrena. Então a gente tem que buscar-vos primeiro o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Está em Mateus 6,33. Depois desse ecossistema que você viu, o que aconteceu? E José passou esse tempo no Egito, e esse tempo de fome foi substituído pelo tempo de organização financeira e organização de gestão. Nesse processo que a gente vê hoje, aconteceu 5 pontos que eu quero que vocês marquem dessa história bíblica, que é o ensinamento de hoje. Primeiro, faça uma aliança com Deus, procure uma igreja. Se você não quiser ir na igreja, faça da sua casa um ponto de oração. Eu e a Tati, nós fazemos da nossa casa um ponto de oração. Então a gente lê a Bíblia, a gente, se não entende, precisa interpretar, a gente vê um pastor que a gente confia bastante, um homem de Deus que vai nos encaminhar, e pode ser pela internet mesmo, a gente faz o culto em família e nós cultuamos a palavra de Deus em família e um ensina o outro lá. Então faça a sua aliança com Deus. Lembra, Mateus 6,33, buscai-vos primeiro o reino de Deus e as demais coisas todas lhe serão acrescentadas. É muito tranquilo você fazer isso, você pode fazer na sua casa, inclusive não vale ter falta de tempo, então faça a sua aliança com Deus. O segundo ponto importante, quando você for ler a Bíblia, pegue a Bíblia como manual, ensinamentos, isso é super importante para a sua vida. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente aprendeu no caso de José? Se você está casado, se você tem sua esposa, não traia a sua esposa, não quebre a sua aliança com Deus. Quando a sua esposa é dada a você, ela foi dada por Deus, então não quebre a sua aliança de forma nenhuma. O seu namoro, que é um treinamento para o casamento, o seu noivado, que é um treinamento mais firme para o seu casamento, são várias instruções fortes que você vai ter ali. Se a sua aliança estiver bem feita com Deus, você pode cair, o mal pode te bater, mas você vai recuperar tudo. Nas histórias bíblicas, a gente sempre recupera tudo. Então, o que ele fez? Ele não sucumbiu à esposa de Josafá, ele não sucumbiu aos prazeres da carne, foi jogado injustamente na prisão e virou governador do Egito. E as coisas teriam que acontecer assim, porque se ele não tivesse sido preso, ele não teria interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro, e o copeiro e o padeiro não teriam se realizado, um seria enforcado, o outro restaurado no tempo de Faraó, e ele não teria contado a Faraó, e Faraó não teria visto José dessa forma. Quando ele interpretador de sonhos, ele não teria ido para o Egito. Olha como é que as coisas são. Terceiro ponto, tenha paciência. Existe o tempo de Deus, tanto na história de José, quanto na história de Abraão, quando o anjo falou que Deus falou a Abraão que efetivamente ele teria um filho, e Abraão não teve paciência para ter o filho e acabou engravidando Agar, a escrava egípcia, e deu origem a Ismael. Não deixa de acreditar na palavra e tenha paciência. Deus tem o melhor para você, e tem mesmo, tá? Se você tem uma aliança com Deus, você vai ser restaurado, tudo que foi tirado de você hoje. Vai ser restaurado e dado tudo em dobro. Eu sei porque eu acreditei na palavra de Deus, eu saí de Cascavel, no Paraná, eu vim para São Paulo e tudo está sendo me dado 7, 10 vezes a mais. Então o que você perdeu, você restaura. O quarto ponto, a sua aliança tem que ser uma aliança sensata, tem que ser uma aliança sincera. Eu oro todos os dias ao acordar, então eu vou fazer alguns vídeos ensinando você a orar. Eu oro ao acordar baseado na palavra e eu oro intencionalmente. Vocês, quando você acordar, não peça bens materiais, peça sabedoria, peça para você usar bem seu livre-arbítrio, porque nós somos pecadores, a gente vai pecar, a gente precisa pedir perdão todos os dias para a gente limpar a nossa alma e a gente saber que existe sim uma salvação. E muitas das vezes estão sendo pregados aqui na internet sobre prosperidade só, e não é, a prosperidade não é só financeira. A gente tem que ficar rico sem perder nossa alma. Essa é a regra geral. E o quinto ponto, ler a Bíblia é uma regra de hábito. Assim como eu estudei para passar em 12 concursos públicos, hoje eu estudo a palavra de Deus. Assim como eu estudo a parte de mentalidade, finanças, marketing, vendas, como eu estudo toda a estrutura para fazer empresários serem maiores hoje nos meus programas, eu ensino que a espiritualidade é super importante. O que eu aprendi nesse processo, pessoal? Que sem espiritualidade a gente não ganha nada. Não existe prosperidade perdendo a alma. Só existe a prosperidade quando a prosperidade é dos céus, que o céu tem mais para você, e quando a prosperidade também vem da terra. A gente precisa, sim, ter bens materiais, a gente não veio para cá para sofrer, a gente não veio para cá para não ter nada, e roupa rasgada, semblante caído não é sinônimo de humildade. Humildade é quando você vence e prospera na vida de outras pessoas também, que você ouve. Humildade é ouvir, humildade é aprender e repartir, humildade é você saber que você pode ser uma bênção e servir na vida das pessoas
se as pessoas efetivamente quiserem escutar. Não dê pérola a porcos. Então, segue o primeiro vídeo aí, tá? Eu vou cada vez mais estar melhorando nas histórias bíblicas. Hoje a gente falou um pedacinho da história de José e eu vou falar mais sobre a história de José. Eu peço que se você gostou, dê seu like, compartilha, veja aí o que você gosta, traga para mim novas informações, né? Depois eu vou mostrar a versão bíblica que eu uso para vocês. Eu tenho duas bíblias, tá? Com duas versões. Tenho uma aqui no meu escritório, eu tenho outra em casa e vou estar sempre trazendo para vocês. E me diz aqui qual é a parte bíblica, a história bíblica dos 66 livros, dos 40 homens levantados, de Gênesis e Apocalipse que você quer que eu traga aqui. Porque, na verdade, agora eu não vou mais parar de fazer esse quadro e eu espero que eu traga todo o livro bíblico aqui para você e a gente desmistifique, porque isso aqui, a palavra de Deus, tem que ser replicada, tá? Isso é pregar e profetizar a palavra de Deus todos os dias, mesmo que você possa fazer pouquinho, não deixa de fazer, porque se a gente for e fortalecer essa unidade cristã no Brasil, a gente vai crescer cada vez mais. Então, vamos prosperar, curte o canal, me diga o que você achou, e você que está estudando para o concurso, estuda muito, você que está empreendendo, empreenda com força, acorde cedo, dorme tarde, dorma tarde, leia bastante e conhecimento gera milhões.